Certa vez, havia um escritor que se especializou na elaboração de ensaios instigantes sobre vários assuntos. Através de muito trabalho e criatividade aparentemente interminável, ela conseguiu publicar inúmeras peças que cativaram seus leitores. No entanto, um dia, ela se viu em uma crise criativa, incapaz de encontrar qualquer inspiração para seu próximo empreendimento literário. Ela contemplou diferentes tópicos, mas nenhum parecia ressoar. Ela vasculhou as estantes e pesquisou na internet, mas sem sucesso. Uma sensação de pânico surgiu, pois ela temia ter esgotado suas ideias ou sido vítima de um bloqueio criativo. No entanto, depois de respirar fundo, ela fez a escolha consciente de deixar isso passar por um tempo e desviar sua atenção para outras atividades. Estranhamente, enquanto caminhava por uma floresta serena sem qualquer intenção de evocar um assunto, só o mesmo de pensar em suas aspirações de escrita, uma ideia inesperadamente lhe veio à mente. E assim ela percebeu que quando ela parou de se esforçar tanto, o que ela procurava surgiu sem esforço. O escritor experimentou um curioso paradoxo. Ela queria ser produtiva, mas quanto mais tentava, menos conseguia. Somente quando ela parou de se importar e tirou de seus ombros a enorme pressão da necessidade de ser produtiva é que ela conseguiu escrever novamente. Portanto, o esforço e o esforço nem sempre conseguem o que queremos. Além disso, essas coisas podem funcionar contra nós. O que está acontecendo aqui? O autor Aldous Huxley descreveu pela primeira vez a lei do efeito reverso, dizendo isso, e passo a citar: enquanto mais tentarmos com a vontade consciente de fazer algo, menos sucesso teremos. Fim da citação. Então, será que quando paramos de tentar conscientemente ter sucesso, aumentamos nossas chances de sucesso? Os resultados virão quando pararmos de nos importar? Este vídeo explora a lei do efeito reverso, também conhecida como lei do esforço reverso. Há muito tempo, na China antiga, um comerciante conheceu um sábio que, segundo ele ouviu, era uma das pessoas mais sábias do mundo. O comerciante tentou impressionar o sábio contando-lhe quanto dinheiro ele havia ganho em seu último acordo comercial. O sábio assentiu, mas não pareceu muito impressionado. Então, convidou o sábio para visitá-lo para ver sua enorme casa e todas as riquezas que acumulou ao longo dos anos. Mas o sábio ainda não ficou impressionado. Em vez disso, ele perguntou ao comerciante por que ele queria tanto impressioná-lo exibindo suas coisas. Como o comerciante não entendeu a pergunta, o sábio lembrou-lhe as palavras de Lao Tzu, dizendo: aqueles que tentam ofuscar os outros diminuem a sua própria luz. Aqueles que se dizem justos não podem saber o quanto estão errados. Aqueles que se vangloriam de suas realizações diminuem as coisas que fizeram. Fim da citação. Fomos ensinados que a realização requer esforço. Mas, com muitas coisas na vida, o esforço também pode ser contraproducente. Quanto ao comerciante, ele queria obter a aprovação do sábio, mas quanto mais tentasse, menos poderia impressioná-lo. O sábio nos lembrou que quanto mais impomos nossas realizações aos outros, menos brilhamos. Se conseguimos tanto, por que devemos lembrar continuamente aos outros? As pessoas ficam desconfiadas de indivíduos que precisam se gabar e chamar a atenção tanto quanto possível. O que eles estão tentando provar? Eles estão compensando alguma coisa? Parece que eles precisam convencer o mundo do seu valor. Paradoxalmente, quanto mais sentimos a necessidade de convencer o mundo do quanto somos valiosos, menos valor acreditamos que o mundo pensa que temos, o que provavelmente fica evidente. Se o comerciante não estivesse tão ansioso para impressionar, ele poderia ter deixado suas realizações falarem por si quando chegasse o momento de sua revelação, o que teria impressionado ainda mais o sábio, não apenas por causa das conquistas em si, mas também porque ele não há necessidade de se gabar deles. Diz algo sobre o caráter do comerciante, em que ele é humilde e seguro de si mesmo, e também desapegado, até certo ponto, de objetos externos como riqueza e status. Então, a lei do efeito reverso atacou novamente, ele sabotou os resultados desejados ao se importar demais com a opinião do sábio.
No que diz respeito ao nosso bem-estar psicológico, a lei do efeito reverso também parece estar em ação, à medida que experimentamos que, ao tentar controlar os nossos estados mentais, na maioria das vezes apenas ficamos no nosso próprio caminho. Em seu blog, The Runaway Mind, o professor David Clarke compartilha como muito esforço causa dificuldades na superação do sofrimento emocional. Ele pergunta ao leitor se alguma vez o sufocamos sob pressão, por exemplo, durante um concurso, prova ou entrevista de emprego. Ele afirmou: você pode ter passado muito tempo se preparando para este momento. Você se lembrou repetidamente que precisava fazer o seu melhor. Você podia sentir a pressão intensa, toda a sua atenção e energia foram canalizadas para o seu desempenho. Com grande esforço e determinação, você deu um passo à frente, mas então aconteceu o desastre. Você estragou isso. Você errou e passou por um dos momentos mais vergonhosos da sua vida. Fim da citação. De acordo com Clarke, o chamado ao paradoxo do controle mental também se aplica à superação do sofrimento emocional. Tentar demais parar o pensamento negativo, por exemplo, muitas vezes sai pela culatra, apenas aumentando nossa negatividade. Quando somos vítimas do paradoxo do controle mental, percebemos que quanto mais tentamos controlar nosso pensamento, menos sucesso temos ao fazê-lo, o que coincide com a lei do efeito reverso. Clarke aponta para pesquisas científicas que mostram que os humanos não são bons na supressão de pensamentos, em oposição à criação de pensamentos. Exploramos o experimento do elefante rosa algumas vezes neste canal, mostrando como é difícil não pensar conscientemente em um elefante rosa. Então, quando se trata de controle mental, poderíamos dizer: aquilo que você resiste persiste. Somente quando paramos de tentar, quando paramos de nos preocupar com a presença do pensamento de um elefante rosa em nossas mentes, ele eventualmente desaparece. Mas a lei do efeito reverso também parece funcionar ao contrário, referindo-se à história no início deste vídeo. O fluxo de criatividade e o controle mental muitas vezes não se misturam. Embora as pessoas sejam boas em gerar pensamentos, forçar-nos a evocar uma solução, ideia ou inspiração criativa para progredir ainda mais em nossos esforços criativos muitas vezes não funciona. E quanto mais tentamos, menos sucesso temos. A versátil artista e professora Julia Cameron escreveu em seu livro The Artist's Way: muitas vezes tentamos empurrar, puxar, delinear e controlar as nossas ideias em vez de deixá-las crescer organicamente. O processo criativo é um processo de entrega, não de controle. O mistério está no cerne da criatividade. Isso e surpresa. Fim da citação. Muitas vezes experimentamos a nossa criatividade florescer quando não a pedimos, por exemplo, durante um momento relaxante no chuveiro, durante uma caminhada na floresta e antes de dormir. Nos momentos em que deixamos de nos preocupar com ela, a ideia que procurávamos surge espontaneamente. Os antigos taoístas observaram que quando estamos muito ocupados com o resultado, é provável que sabotemos o nosso desempenho. A história na escritura taoísta Chongqi sobre o arqueiro nervoso que atirou perfeitamente durante o treino, mas não conseguiu se apresentar durante um torneio quando competia por um prêmio, mostra como nos preocupar demais com o resultado funciona contra nós. Quando nos preocupamos demais com o resultado, seja o que for que estejamos fazendo, nos sentimos tensos. Embora geralmente sejamos perfeitamente capazes de executar a tarefa, há uma sensação de emergência envolvida. Nossas mentes estão ocupadas com o futuro e podem até permanecer no passado, contemplando, por exemplo, os erros do passado. Não estamos presentes. Poderíamos acreditar que quanto mais nos preocupamos com a tarefa e suas consequências, mais controle ganhamos e mais chances temos de sucesso. Mas o oposto é verdadeiro: quanto mais nos preocupamos, quanto mais tentamos controlar, maior será a probabilidade de nosso desempenho ser prejudicado. É aqui que a lei do efeito reverso se concretiza novamente: quanto mais nos preocupamos em alcançar o sucesso, mais ele nos escapa. Quando nos preocupamos demais com o resultado, provavelmente nos esforçaremos de maneiras que eventualmente obstruam o nosso progresso.
Os antigos taoístas sabiam como as pessoas podiam atrapalhar seu próprio caminho quando se esforçavam para alcançar algo. Em vez de se esforçarem, propuseram ou o veio ou a ação sem esforço. O atleta Christopher Bergler explica em um artigo na Psychology Today como o estado de desempenho ideal, também conhecido como a zona, surge paradoxalmente quando não nos esforçamos para alcançá-lo. Cito, pode parecer contraintuitivo, mas uma mentalidade de não esforço, também conhecida como o VEI, aumenta as chances de um atleta entrar na zona, ter um desempenho sem esforço e vencer. O paradoxo do UVEI é que esforçar-se menos e não se esforçar mais para vencer a todo custo e geralmente gera mais sucesso. Fim da citação. Ao examinar o estado mental de ação sem esforço, ou de estar na zona, descobrimos que este estado de ser, ou estado de fazer, nesse caso, é caracterizado por uma falta de pensamentos discursivos sobre o passado e o futuro. Embora o UVEI provavelmente leve a algo que chamamos de resultados, esses resultados não são o foco. Os resultados desejados podem estar no fundo da nossa mente, mas a nossa atenção está imersa na tarefa que temos em mãos. A tarefa deixa até de ser tarefa, como se o pianista virasse a peça musical, o escritor virasse o romance e o jogador de futebol virasse o jogo. Quando não há preocupação com as conquistas futuras nem ruminação sobre os fracassos do passado, então o desempenho da pessoa não será perturbado por esses pensamentos, o que, ao que parece, o melhora. Portanto, poderíamos dizer que, uma vez que paramos de nos importar, os resultados surgem, pois os obstáculos mentais e físicos que estabelecemos para nós mesmos como consequência de nos importarmos ou com o resultado desaparecem, eles não obstruem a ação pura e responsiva no presente, ou seja, a ação que interage sem esforço com as circunstâncias presentes. Por exemplo, devemos responder ao nosso ambiente para dirigir um carro. Tudo o que acontece no ambiente é inédito e pertence exclusivamente a esse momento específico. Existem padrões e generalizações, é claro, mas quando olhamos para os detalhes, então o que está acontecendo em uma determinada rodovia, os carros presentes, as pessoas nesses carros, o que essas pessoas fazem e pensam, e como reagem, é uma questão única. Sinfonia sem precedentes que não podemos prever cognitivamente. Só podemos confiar nas nossas capacidades de condução e na capacidade de responder bem a tudo o que acontece. Mas, em vez disso, as nossas mentes tendem a tentar controlar o futuro criando previsões detalhadas e depois repetindo constantemente essas fantasias e as nossas respostas a elas. Mas quando chega o momento para o qual nos preparamos, descobrimos que nossos projetos detalhados se tornaram bastante inúteis. Além disso, todos esses pensamentos e preparativos mentais nos impedem de responder ao que realmente está acontecendo. No entanto, se abandonarmos esta barreira de pensamentos, criamos espaço para deixar o ambiente entrar, para que possamos responder ao que acontece em vez do que pensamos que aconteceria. O filósofo Dr. Wei-Lin Chong enfatiza a importância da abertura em relação ao UVEI, dizendo que não importa se se trata de política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade, o que Chong chama de UVEI é esta forma de ação receptiva e responsiva definitiva, de uma abertura cristalina em você mesmo, una com a respiração do cosmos. Fim da citação. Quer olhemos para o paradoxo do controle mental ou para a ideia taoísta de UVEI, esses conceitos mostram como nossos próprios pensamentos podem atrapalhar nosso caminho. Quanto mais nos preocupamos com algo, mais tendemos a nos preocupar e a ruminar sobre isso, e mais esses pensamentos obstruem a capacidade de agir de maneiras que eventualmente levem ao sucesso, o que corresponde à lei do efeito reverso. Ao deixar de nos preocupar com o resultado, é mais provável que obtenhamos o resultado que desejamos. Os resultados não surgem pensando repetidamente neles ou desejando-os ferozmente, eles vêm por meio de ações. E quanto mais nos deixamos levar pelos resultados almejados, menos tendemos a agir de forma que contribua para alcançá-los. Preocupar-se demais com os resultados faz tremer o arqueiro da história de Chong, um jogador de futebol perder um pênalti, um escritor incapaz de escrever. Obrigado por assistir.